Antes de esta terra ser chamada de Brasil, ela pulsava com a vida de milhões de indígenas. Eles não eram um grupo único, mas um mosaico de culturas vibrantes, com suas vidas profundamente conectadas à natureza. Esses povos ancestrais ocupavam quase todo o território que hoje chamamos de Brasil. Viviam em harmonia com a natureza, respeitando seus ciclos e aprendendo com sua sabedoria. É difícil saber exatamente quantos indígenas viviam no Brasil antes da chegada dos europeus. Estima-se que a população indígena era vasta e diversificada, espalhada por todo o território brasileiro. Alguns falam em 2 milhões, enquanto outros sugerem que poderia ter sido até 5 milhões de pessoas. Imaginem só, uma população tão grande e rica em diversidade cultural. Esses números, embora impressionantes, são apenas estimativas. A verdadeira magnitude da população indígena pode nunca ser conhecida com precisão. Essa população estava espalhada por todo o território, organizada em centenas de tribos, cada uma com sua própria identidade cultural. Cada tribo tinha sua língua única, costumes e crenças que moldavam suas vidas diárias e suas visões de mundo. A diversidade linguística era impressionante, com centenas de idiomas diferentes sendo falados. Os costumes variavam de tribo para tribo, com cada grupo desenvolvendo suas próprias tradições, rituais e formas de arte. As crenças espirituais também eram diversas, refletindo a rica tapeçaria cultural dessas comunidades. É uma pena que a história contada pelos colonizadores muitas vezes tenha deixado de lado a riqueza e a diversidade dessas culturas. A chegada dos europeus trouxe mudanças drásticas e muitas vezes devastadoras para as populações indígenas. No entanto, a herança dessas culturas ainda vive, resistindo ao tempo e às adversidades. A história dos povos indígenas do Brasil é uma história de resiliência, diversidade e profunda conexão com a terra. Os povos indígenas do Brasil antes de Cabral não falavam uma língua única, nem viviam uma cultura única. Cada tribo tinha sua própria maneira de se comunicar e suas próprias tradições culturais, criando uma tapeçaria rica e diversificada de modos de vida. Acredita-se que mais de 1000 línguas indígenas eram faladas no território. Essas línguas não eram apenas meios de comunicação, mas também veículos de transmissão de conhecimento, histórias e sabedoria ancestral. Era um verdadeiro festival de línguas, um reflexo da riqueza cultural desses povos. Cada língua carregava consigo uma visão de mundo única, uma forma distinta de entender e interagir com o ambiente ao redor. Entre os principais grupos, podemos destacar o Tupi-Guarani, o Gê, o Aruaque e o Caraíba. Esses grupos não só falavam línguas diferentes, mas também tinham diferentes formas de organização social, crenças espirituais e práticas cotidianas. Cada um desses grupos com suas próprias características, costumes e jeitos de viver. O Tupi-Guarani, por exemplo, era conhecido por suas habilidades agrícolas, enquanto os Gê eram famosos por suas técnicas de caça. Os Aruaque tinham uma rica tradição de artesanato, e os Caraíba eram mestres na navegação pelos rios. Juntos, esses grupos formavam um mosaico cultural que enriquecia o Brasil de maneiras inestimáveis. Os povos Tupi-Guarani, por exemplo, viviam principalmente na costa atlântica do Brasil. Eram feras na agricultura, cultivando mandioca. Que saudade de um bom pão de queijo, milho e outros alimentos. Suas aldeias, lideradas por caciques, eram como grandes famílias. A cultura Tupi-Guarani era rica em mitos, lendas e rituais, e a pesca era fundamental para eles, que desenvolveram técnicas incríveis para pescar no mar e nos rios. Já no nosso cerrado, viviam os povos Gê. Eram exímios caçadores e coletores, que conheciam os segredos do cerrado como ninguém.
Muitos grupos G viviam como nômades, ou seja, estavam sempre em movimento. A vida era organizada em clãs familiares e a liderança ficava por conta de guerreiros experientes. Seus rituais estavam ligados aos ciclos da natureza e aos espíritos dos ancestrais. E na vasta e exuberante região amazônica, onde se encontra a maior floresta tropical do mundo, viviam os povos Aruaque e Caraíba, duas culturas ricas e distintas que prosperaram em harmonia com a natureza. Os Aruaque eram conhecidos por sua agricultura avançada e técnicas de cultivo inovadoras, cultivando uma variedade enorme de plantas, incluindo a mandioca, que era a base da alimentação de muitas tribos. A mandioca, um alimento versátil, era transformada em diversos pratos, servindo como um pilar nutricional, semelhante ao papel que o arroz e feijão desempenham em muitas culturas modernas. Os Caraíba, por outro lado, eram mestres na arte da navegação, utilizando canoas habilmente construídas para se deslocarem pelos vastos rios da Amazônia. Eram reconhecidos por sua coragem e destreza, defendendo suas terras e tradições com bravura. Ambas as culturas possuíam crenças espirituais complexas, realizando rituais que celebravam a vida, a natureza e os espíritos ancestrais. Essa forte ligação com a natureza era evidente em todos os aspectos de suas vidas, desde a alimentação até as práticas espirituais, mostrando um profundo respeito e entendimento do ambiente que os cercava. As crianças cresciam aprendendo os valores e conhecimentos de suas culturas, garantindo a continuidade das tradições. Os anciãos, por sua vez, eram os guardiões da sabedoria, transmitindo histórias e ensinamentos de geração em geração. Festivais vibrantes e celebrações culturais eram momentos de união, onde a música, a dança e os cantos ecoavam pela floresta, reforçando os laços comunitários. A biodiversidade da Amazônia também desempenhava um papel crucial, fornecendo recursos e inspiração para a vida cotidiana dos Aruaque e Caraíba. Assim, os povos do norte viviam em um equilíbrio delicado e harmonioso com a natureza, uma lição valiosa para o mundo moderno. A organização social das tribos indígenas era de uma sabedoria incrível. As aldeias, muitas vezes, eram formadas por grandes casas comunais, onde várias famílias viviam juntas. Os caciques, escolhidos por sua sabedoria e capacidade de liderança, guiavam as aldeias. Já os pajés, guardiões da medicina tradicional, conduziam os rituais religiosos e espirituais, cuidando da saúde do corpo e da alma. Os indígenas brasileiros desenvolveram uma profunda conexão com a natureza, uma verdadeira simbiose. Eram exímios caçadores, pescadores e agricultores, utilizando técnicas sustentáveis para garantir a fartura da natureza. Conheciam o poder das plantas, usando-as para curar doenças. Respeitavam os animais e as plantas como seres vivos, reconhecendo que todos nós somos parte de um grande ciclo. A chegada dos portugueses em 1500 marcou um período triste para os povos indígenas do Brasil. A colonização europeia trouxe doenças, escravidão e violência, dizimando populações inteiras. Muitas tribos foram extintas, e suas culturas, idiomas e conhecimentos ancestrais perdidos. A exploração desenfreada dos recursos naturais pelos colonizadores deixou uma ferida profunda no meio ambiente. Apesar de toda a violência, os povos indígenas do Brasil nunca se entregaram. Lutaram bravamente para proteger suas terras, suas culturas e suas identidades. A história da resistência indígena é marcada por heróis e heroínas que enfrentaram a dominação europeia e lutaram pela sobrevivência de seus povos. Hoje, o Brasil ainda abriga mais de 300 povos indígenas que continuam a lutar por seus direitos e pela preservação de suas culturas.
É nosso dever reconhecer a dívida histórica que o Brasil tem com esses povos. Preservar a memória das culturas indígenas é responsabilidade de cada um de nós. Ao conhecermos a história e a riqueza dessas culturas, podemos construir um futuro mais justo e sustentável para todos.